Olá, pessoal! Vamos agora fazer comentários sobre as questões da segunda prova de Estatística Aplicada da turma de 2026, em específico da prova do tipo 3. Bom, na primeira questão nós temos que uma construtora afirma que apenas 5% das vigas produzidas apresentam fissuras. Um engenheiro coleta uma amostra de 200 vigas para verificar essa afirmação. Qual teste paramétrico é mais adequado? Eu acho que vocês conseguiram perceber que essa segunda prova, ela teve questões bem mais diretas do que a primeira, né? Na primeira a gente trabalhou muito com análise de afirmações, né, de verdadeiro ou falso. Já na segunda, por a gente tratar, né, dos testes estatísticos, dos pressupostos, dos resultados, as questões elas são mais diretas e, consequentemente, também tem respostas mais diretas. Então, aqui tem que se observar, né, quais são as propriedades, né, que estão apresentadas no enunciado, né? E aí, de cara, na ponta da língua, sei que você respondeu certo, letra B, tá? O teste Z para proporções. E aí, isso está muito bem aplicado desse contexto, né? Porque nessa propriedade binária, né, que seria o quê? Tem defeito, não tem defeito, né, que se busca, né, testar aí uma taxa ou porcentagem populacional fixa com uma amostra robusta, né, a gente tem uma amostra aí de 200 vigas, então o teste adequado é o teste Z para proporções, tá? Partindo para a segunda questão, a gente tem que um pesquisador deseja avaliar a dispersão da resistência de um concreto sem assumir normalidade. Ele decide utilizar os desvios absolutos em relação à mediana e aplicar um teste robusto. Qual procedimento é o mais adequado? Novamente, aí a gente tem uma questão bem direta para uma resposta também bem direta. E eu sei que você acertou também. Exatamente. Letra D, tá? É o teste de Wilcox. Peço correção aí da pronúncia, mas, né, diante aí dessa forte assimetria e ausência da normalidade que, por exemplo, é exigida para testes que estão em outras alternativas, né, como o teste Z, o T, o Q quadrado, né, a gente tem aqui o teste de Wilcox, ele é adequado nesse caso quando aplicado, né, para os desvios absolutos. Na terceira, nós temos que, ao comparar o módulo de elasticidade de concretos provenientes de 4 pedreiras, o teste F da ANOVA resultou em um p-valor de 0,001. Isso significa que, novamente, pergunta direta para uma resposta direta. E a resposta dessa questão é a letra E, tá? A gente tem aqui um resultado de um p-valor bem inferior ao 0,05, que é o nosso, né, no campo de engenharia civil, adotado como nível de significância. Então, como avaliação, né, deste teste F para a nova, isso quer dizer que pelo menos, né, existe pelo menos uma diferença aí, né, entre esses grupos que estão sendo avaliados, né? Lembrando que a nova ela justamente faz esse teste global aí de média dos grupos que estão sendo avaliados. Na quarta, a gente tem sim. Qual a hipótese nula do teste de Kruskal-Wallis? E aí, novamente, é que, exato, letra C, que as distribuições dos grupos são iguais. Lembrando aqui, a gente está falando da hipótese nula, tá? Kruskal-Wallis, né? Ele é um teste, né, que muitas vezes é considerado aí como uma alternativa não paramétrica, né, para a ANOVA. Ele é um teste que assume, né, que as funções de distribuição de probabilidade de todos os grupos analisados são iguais. Então, por isso que a resposta da quarta questão é a letra C. Lembrando, né, novamente, que o Kruskal-Wallis, diferente da nova que trabalha, né, com média, ele não trabalha, né, com essa questão de média.
É mais realmente a distribuição aí desses grupos. A quinta, ele traz que um aluno realizou a nova de 3 fatores para avaliar propriedades dos solos. Antes da análise, ele verificou que, então ele aplicou o teste, né, o Shapiro-Wilk, e obteve um p-valor de 0,002, né, observando aí que é menor do que 0,05, e aplicou o Levene, ou Levene, em que ele obteve um p-valor de 0,41, maior, né, que o de 0,05. E aí ele fala aqui, interprete os resultados e assinale a alternativa incorreta. Aqui, diferente das demais que nós vimos até agora, ele está perguntando qual é a alternativa errada, né? Qual é a falsa em vez da correta. E aí o que acontece é que basicamente é avaliar esses P valores e saber o que cada um desses dois testes, né, ele avalia, né? E aí o que acontece? Quando a gente está olhando, né, principalmente esse teste aí do Levene, a gente tem que, por esse valor ser maior que o nosso nível de significância, a gente não rejeita a hipótese nula, né, que é de que as variâncias são iguais. Então, assim, a gente pode observar que não há, né, uma evidência aí de heterocedasticidade. Então, o que acontece é o que isso faz logo de cara a letra A ela ser incorreta, porque fala aqui, o teste de Levene indica que as variâncias são diferentes, né, entre os grupos, né? E aí a gente não consegue afirmar com esse resultado de p-valor, o que torna então as outras alternativas corretas, né? Lembrando que o teste aí da ANOVA, ele foi bem aplicado. Olha aí. Então, resposta à letra A, como a gente veio comentou, então a gente não pode rejeitar aí a hipótese de variâncias iguais. Na sexta questão, temos que um engenheiro civil avaliou a resistência à compressão do concreto, MPA, em função do tipo de agregado. A ANOVA indicou diferença significativa entre os agregados e foi aplicado, então, o teste de Tukey. Analise a resposta do R e assinale a alternativa incorreta. Novamente, ele está pedindo a incorreta, tá? A gente tem que observar bem aí os valores que foram apresentados, né? Os p-valores aí nessas análises entre essa questão, né, da compressão do concreto e dos tipos de agregado. E aí, ele traz aqui que existe diferença significativa entre os agregados A e B. Os agregados A e C podem apresentar médias estatisticamente semelhantes. Existe diferença significativa entre C e B. Todos os agregados possuem médias diferentes entre si. E o teste de Tukey permite identificar quais grupos causam a diferença encontrada na ANOVA. E aí, a incorreta, lembrando que a incorreta é a letra D, tá? Porque ele está falando aqui. Todos os agregados possuem médias diferentes entre si, tá? Mas se a gente for observar nos valores P, a gente tem valores que não são menores que o nível de significância, que são maiores. Como, por exemplo, C e A, que é 0,72, e a gente tem B, que é 0,31. Então, ambos esses valores estão maiores do que o nível de significância, né? Então, essas diferenças aí não são significativas, evidenciando, né, comportamento aí diferentes entre os agregados. Na sétima, nós temos que o engenheiro analisou a relação entre a temperatura de cura do concreto e a resistência em IPA. E aí foi calculado, né, a covariância entre temperatura e resistência e observado esse valor de 18,5. Depois, a temperatura ele foi convertida para Fahrenheit, né? E a covariância passou para 33,3, né? Teve essa mudança aí de valor. E aí ele pergunta, assinala então a alternativa correta, né, com relação a essa
principalmente avaliar essa mudança de unidade e essa mudança aí de valor da covariância. E aí, a gente tem que, a letra A, que a relação entre temperatura e resistência mudou porque a covariância mudou. Meio estranho, não? A letra B fala que a conversão de unidade altera o valor da covariância, mas não altera o sentido da relação. E é exatamente essa a resposta correta, tá? A gente tem que a covariância, ela acaba dependendo da escala, tanto é que quando a gente mudou o valor, ele acabou se alterando, né? Mas a relação ela continua positiva. Nesse caso, por exemplo, né, a gente pode observar aqui, mudar essas unidades de medição, como por exemplo, essas unidades de medição em um termômetro, ele não vai alterar o comportamento real do material, né? Então não significa necessariamente que a resistência aumentou na prática, o que torna as demais alternativas, né, incorretas, já que elas estão falando o contrário disso. No oitavo, nós temos que o engenheiro avaliou a relação entre investimento em manutenção de pavimentos e redução de defeitos superficiais. E a saída do R apresentou esses aqui resultados, na verdade, resíduos de R quadrado e de R quadrado é ajustado. Então, ele pergunta, qual interpretação está correta? Aqui é realmente uma questão em que ela está fundamentada no que significa realmente esse valor de R ao quadrado, né? Que eu sei que vocês bem sabem, né? E a gente tem que, na primeira alternativa, fala que o modelo explica aproximadamente 72% da variação observada na redução dos defeitos. E logo de cara, já é a alternativa correta, né? Como a gente viu em sala, né? Esse coeficiente de determinação real quadrado, ele realmente representa a proporção da variabilidade, né, da variável resposta explicada, né, pelo modelo, né, que se encontrou. Então, no caso assim, esse E ao quadrado aqui, no caso, né, de 0,72, ele significa, né, essa proporção de 72%. E aí é justamente o que o R ao quadrado ele significa, né, na estatística. Partindo para a nona, a gente tem que, após ajustar o modelo de crescimento de uma estrutura no R, a gente tem aí esse sumário, tá? E aí ele traz o valor, né, do residual e também a equação aí do modelo ajustado. E se pergunta, qual alternativa apresenta a interpretação correta desse parâmetro A, tá? O alfa. E a gente tem que, na letra A, ele representa a taxa de crescimento inicial, né, da variável resposta. Na letra B, ele diz que representa aproximadamente o valor máximo que a variável resposta tende a atingir. E é essa a alternativa, né, correta. Porque a gente tem, né, nesse modelo dessa equação, né, que representa aí o modelo, a gente tem esse A, esse alfa bem fora, né, dos parâmetros, multiplicando esses elementos que estão dentro. Então, ele meio que representa o máximo, né, o valor limite que a variável resposta ela pode assumir, até porque também dentro da equação a gente tem o valor 1 menos um exponencial. Então, ela acaba assumindo, né, esse papel. E as demais alternativas dessa questão, elas acabam confundindo aí parâmetros de modelo com informações estatísticas que não são verdadeiras. E por fim, a última questão, a gente tem que, antes de aplicar uma regressão múltipla para prever o desempenho de uma estrutura, o engenheiro analisou os dados. Analise a alternativa incorreta. Então, a gente tem aqui, basicamente, para se observar o que envolve uma regressão múltipla, o que é necessário, né, para a sua aplicação. E a gente tem aqui, a relação entre as variáveis independentes e a variável resposta, né, deve ser aproximadamente linear.
que os resíduos devem apresentar comportamento aleatório, que a presença de forte multicolonialidade entre variáveis explicativas pode prejudicar a interpretação dos coeficientes, que a regressão múltipla exige que todas as variáveis independentes tenham correlação igual a zero entre si, e que a homocedasticidade dos resíduos é um pressuposto importante do modelo. E aí, a incorreta, lembrando que a errada, é justamente a letra D, tá? As outras estão corretas, elas são realmente pressupostos, dados importantes que se tem que ter para aplicar uma regressão, né? Como a homocedicidade dos resíduos, como a relação entre essas variáveis, né? Que ela tem que se aproximar aí à linearidade, que os resíduos eles realmente devem apresentar comportamento aleatório, né? A gente observando isso, a gente observou também, né, muito isso em aula, né, com a dispersão também nos gráficos. E a gente tem que nessa relação, nessa regressão múltipla, essas variáveis independentes, elas podem apresentar, sim, correlação entre si. O problema é quando essa correlação ela é muito alta, né? Então, que caracteriza a multicolonialidade, o que dificulta a interpretação, né, dos coeficientes e às vezes realmente ela inviabiliza nessa questão da regressão múltipla, né? Às vezes parte para até uma regressão simples, se essa relação for realmente muito alta. Com isso, né, nós finalizamos aqui os comentários sobre a prova do tipo 3. Eu queria agradecer a parceria de vocês, né, durante todo esse semestre. Queria desejar bons estudos, não apenas para a estatística, mas para as outras disciplinas, né, que vocês estão cursando, que cursarão, com também o desenvolvimento da pesquisa de vocês. Eu permaneço à disposição, né, se quiserem conversar sobre estatística, sobre alguns outros temas, vocês têm meu contato, né, tanto no telefone, no grupo da turma, como no meu e-mail, e até breve.